Eu, antes de dar início, então, formalmente à sessão clínica de hoje, eu queria fazer alguns informes rápidos. Primeiro, em relação a essa sexta-feira feriado, então nós não teremos a sexta consciência por conta do feriado. Na semana que vem é o Congresso da Sociedade de Cardiologia do Estado do Rio de Janeiro e, portanto, como nós teremos o... é na outra, é verdade. Então, já fica o aviso, semana que vem eu aviso de novo. Mas no dia 3, no dia 4 e no dia 5 de maio, nós não teremos sessão que teríamos normalmente no dia 3 e no dia 5, na quarta e na sexta-feira, porque o congresso vai ser quarta, quinta e sexta-feira. E nós estamos lá, vamos estar presentes lá com o stand. Chegou o resultado, nós temos 17 trabalhos aprovados, e então o Procardíaco vai estar bastante presente lá no simpósio. O outro aviso que eu queria dar, já também antecipando, no dia 17 de maio nós vamos fazer um workshop sobre insuficiência cardíaca, coordenado pelo Dr. Marcelo Monteiro, que vai ser no hotel Windsor ou Hilton, como vocês queiram, mas naquele antigo Meridian também, como vocês queiram, Princesa Isabel, esquina com a Avenida Atlântica. E é um evento que também vai cair numa quarta-feira, então nesse dia também nós não teremos sessão. Hoje nós vamos ter a honra de receber o grupo da terapia intensiva. Eu queria agradecer então ao Felipe Sadi, em nome do Rubens, para falar sobre terapia intensiva no grande obeso. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um tema assim, bastante palpitante, interessante, cada vez mais prevalente nos nossos hospitais. E eu queria chamar, então, o doutor Saulo, Aloísio Saulo, mais conhecido como Saulo, que vai ser o moderador dessa sessão, para poder fazer a apresentação dos demais participantes. Obrigado. O tema dessa sessão foi motivado porque chamou a atenção que nos últimos 6 meses lá no CTI, a gente teve 2 casos de obesos mórbidos. O primeiro a gente faleceu e o segundo está lá ainda, a gente está tratando. Então, motivado aí pela essa epidemia que vem nos últimos anos aí da obesidade, principalmente dos obesos mórbidos, a gente voltou e está discutindo e está estudando como tratar. A apresentação vai ser pela Paula, nossa residente de terapia intensiva. Os debatedores vão ser o Felipe, Lourenço e Denise. A sessão vai ser apresentada e, ao longo da sessão, os debatedores vão fazendo as considerações. Como o Saulo já me apresentou, eu sou residente da terapia intensiva. Queria agradecer a oportunidade de estar vindo aqui apresentar a sessão. Agradecer principalmente ao Saulo, que me ajudou, o pessoal da residência, as futuras residentes, Dr. Lourenço, Dr. Felipe Sadi, Dr. José Carlos. Vamos lá? Então, a gente trouxe esse caso, como o Saulo já disse, para dividir com vocês também o manejo das dificuldades que a gente encontrou durante a internação de um grande obeso, né? Masculino, RPSMB, masculino, 61 anos, divorciado, engenheiro, natural do Rio de Janeiro. Queixa principal, desorientação. HDA, paciente admitido na emergência, trazido por ambulância, vindo de seu domicílio, acompanhado de familiares que relataram o aparecimento de lesões cutâneas, eritematosas, dolorosas em membros inferiores, há mais ou menos 20 dias sem tratamento e evoluindo com piora progressiva, desorientação e queda do estado geral. Na HPP, obesidade grau 4, ele pesava em torno de 187 quilos, uma altura de 1,70, o que gerava para a gente um MC de 64,7. Hipertenso em uso de losartana, diabético em uso de empaglifosina, hiperuricemia em uso de alopurinol, hipotiroidismo sem tratamento, TEP prévio em uso de Marevan. Aqui a gente não tinha exatamente o tempo, ele não sabia, a família nem ele souberam especificar. Doença renal crônica em tratamento conservador. História social, negou etilismo, tabagismo, uso de drogas ilícitas, sedentário
e residia em precárias condições de moradia e higiene. História familiar: pai falecido por linfoma, mãe falecida por AVE hemorrágico, 7 irmãos vivos com histórias de hipertensão, diabetes e obesidade. O exame físico da admissão na emergência: o paciente era vigil, desorientado, hipocorado, desidratado, uma PA de 115 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 98 batimentos por minuto, uma saturação de oxigênio de 91, taxa de temperatura de 36 e uma frequência respiratória de 25 incursões respiratórias por minuto. Aparelho respiratório sem alterações, cardiovascular sem alterações, e essa era a foto. Vou falar do membro inferior, só passando. Abdômen avental, indolor à palpação e peristáltico, membros inferiores, edema 4 cruzes em 4, bilateral, múltiplas lesões com saída de secreção purulenta, bilateral, sinais de insuficiência venosa crônico. Laboratório de admissão: ele tinha uma hemácia de 4,44, hemoglobina de 13, hematócrito de 37, um leucograma com 12.880 leucócitos, com 6% de bastão, e chamava mais atenção era a PCR bem elevada, de 21,4, e uma plaquetopenia. Eletrólito: sódio de 136, um potássio de 5,9, ureia de 319, creatinina de 11,4, glicemia de 141, TGO de 224, TGP de 78, bilirrubina direta 0,8, indireta de 0,4, uma bilirrubina total de 1,2. Ainda no laboratório, um EAS que descrevia uma discreta hematúria, leucostúria, piúria e um nitrito negativo. A gasometria de entrada tinha um pH de 7,1, um PO2 de 67, um PCO2 de 30, um bicarbonato de 9 com um lactato de 2, denotando uma acidose metabólica importante. Raio-x de tórax. Imagem ruim, né? Isso nos deu um quick-sulfa de 2 e aventada a hipótese diagnóstica de uma sepse cutânea e uma possível urinária. Nesse momento agora já começa alguma das discussões que a gente vem desde o ano passado a respeito de como a gente categorizar os doentes com infecção na emergência, né? Principalmente na emergência, no ambiente de terapia intensiva. Ano passado a gente teve uma discussão a respeito da mudança da sepse, né? A gente tinha um conceito desde 2002 e ano passado saiu o sepse 3.0, que mudou um pouco os critérios diagnósticos e como a gente encara isso. Felipe, se puder comentar um pouco para a gente. É interessante porque esses pacientes, apesar de existir uma epidemia de obesidade hoje no mundo, não é só nos Estados Unidos, pelas características que a gente já conhece, mas o mundo inteiro sofre disso, esses pacientes normalmente são deixados de lado, né? Existem estudos específicos sobre isso. E aí, quando a gente vê a avaliação do quick-sulfa nesse paciente, é absolutamente distoante da realidade clínica. Ou seja, esse é um cenário em que o quick-sulfa, que trata-se de um score de gravidade para avaliação de terapia dentro do contexto da sepse, especificamente na chegada do paciente ao hospital, ele, nesse paciente, não serve para nada. Assim como outras coisas, né? Existe um paradoxo, que é o paradoxo do obeso, por várias questões. A gente vai discutir algumas delas, mas ele morre menos, efetivamente. E uma coisa que eu falei assim que esse paciente chegou é que esses pacientes morrem por causa de infecção desconhecida ou não aparente. Por quê? Porque a gente não pode estudá-los como a gente estuda os pacientes normais. Eu não posso colocar esse paciente na tomografia. Esse paciente não entra na tomografia. Porque além de ter 187 quilos e o limite é de 180, ele é largo. Mesmo hoje, tendo perdido 30 quilos, ele não entra na tomografia. Ou seja, nós não sabemos muitas vezes a origem da infecção desses pacientes. E eu falei desde o início, esse paciente tem uma sepse cutânea e vai morrer porque a gente não sabe onde está. Apesar de ter aquela pele horrível da perna esquerda, que nós cobrimos, etc.,
até chegar no que vocês vão ver para frente. Mas, efetivamente, a pele desse paciente, principalmente o dorso, é uma caixa de Pandora, que a gente tem que acompanhar as enfermeiras no banho, ver o dorso do paciente, ver prega por prega, e muitas vezes, eu já tive paciente assim, fez uma celulite no abdômen, na prega do abdômen, e ninguém foi capaz de levantar a prega do abdômen. E tinha uma baita celulite ali. E é assim que a gente perde esses pacientes. Então, tem várias coisas a serem discutidas, mas o obeso é um paciente que sai um pouquinho da regra, quer dizer, sai bastante. O quick-solfa nesse paciente, esquece. Esquece marcadores prognósticos usuais nesse paciente. Esse paciente tem outras características que colocam eles numa situação bem especial e bem particular. A conduta na emergência, reanimação volêmica, reposição de bicarbonato, coleta de culturas, iniciado empiricamente tazocin e transferência para a unidade de terapia intensiva. E aí o panorama de internação desse doente no CTI. Evolução dele para choque séptico, mantinha uma PAM abaixo de 70, um lactato arterial elevado de 5,9, entraram aminas, norepinefrina 0,8 microgramas quilo minuto, mais vasopressina 2,4 unidades hora. Nesse momento foi ampliado o espectro antibiótico, porque ele tinha uma história de internação prévia, que a gente não sabia exatamente o motivo, e também na cobertura de gram positivo, pensando na infecção cutânea, entrou linezolida. Nesse momento, uma nova classificação, um sulfa de 12, insuficiência crônica agudizada, acidose metabólica refratária, optada pela intubação orotraqueal e suporte ventilatório mecânico. E aí o primeiro desafio, como intubar e ventilar um doente de 187 quilos em choque séptico. Esse é um dos motivos porque o prognóstico desses pacientes é muito melhor do que os outros. Os pacientes com SARA grave, eles têm um prognóstico muito reservado, né? A mortalidade desses pacientes pode chegar até 80%, 90%. Esse paciente não tem SARA. Mas esse paciente, como todo obeso, ele tem um peso extrapulmonar muito significativo. E por que é importante chamar a atenção disso? Um dos maiores marcadores de lesão pulmonar associada à ventilação mecânica é a pressão transpulmonar, ou seja, a pressão alveolar menos a pressão pleural. Isso é pressão transpulmonar. Se o peso extrapulmonar é alto, a pressão pleural também é alta. Isso quer dizer o seguinte, se eu colocar 50 centímetros de água de pressão inspiratória e chegar a uma pressão alveolar de 50, 45, que seja, esse paciente, dependendo do tamanho dele, pode ter uma pressão pleural que mantenha a pressão transpulmonar abaixo de 25 centímetros de água. Ou seja, eu protejo o pulmão. O problema é que a gente não tem catéter de pressão esofagiana para medir isso em todo mundo. E o que a gente faz? A gente infere a pressão pleural através da pressão intraabdominal. É uma inferência. Então, que existem alguns vieses. Mas nós sabemos que quando a pressão intraabdominal é maior do que 16 milímetros de mercúrio, eu tenho uma relação praticamente linear com a pressão pleural. Ou seja, eu posso utilizar a pressão intraabdominal para me guiar. E com isso, titular as pressões intratorácicas. Ou seja, o obeso, ele pode ser ventilado com pressões mais altas. Quanto mais altas, depende muito da pressão intraabdominal. Esse é o primeiro ponto. Agora, o ponto mais importante, a ventilação. O ponto mais importante é acessar a via aérea desse paciente. Esses pacientes podem ser ventilados de forma não invasiva? Podem, mas esse paciente já tem um lactato altíssimo, já tem sinais de uma perfusão, estava em choque circulatório franco, esse doente tem que ser entubado. E aí existem duas opções. Ou você tem o know-how para entubar um paciente obeso mórbido, e de certa forma é simples, porque o princípio da intubação é retificar os planos, oral, nasal e faríngeo. Por isso que a gente usa coxim. Só que no obeso não é coxim. No obeso são cobertores
para retificar o dorso do paciente, são pelo menos 3 cobertores. Por quê? Porque a glote é naturalmente anteriorizada. E aí sim, acessar a via aérea de forma usual, com laringoscópio. Esse é um ponto. Se você tem um broncoscópio à mão, via broncoscopia. São as 2 formas de se acessar a via aérea. A primeira com posição adequada, a segunda direto com broncoscopia. Esse paciente foi entubado com o auxílio de vários cobertores e videolaringoscopia, que a gente tem aqui no hospital, fica realmente mais fácil. Mas você não precisa ter um videolaringoscópio para fazer isso. Basta posicionar adequadamente o paciente. Esse paciente tinha uma insuficiência renal importante, com níveis de creatinina e ureia elevadíssimos, e que certamente estariam contribuindo também para o distúrbio metabólico desse paciente, inclusive, ainda mais piorado pela hipoxemia, pela baixa de oxigenação. Então, eu pergunto se nesse momento, Felipe, você considerou também, ao mesmo tempo que estava tomando as providências respiratórias, todas que você já descreveu, que eu estou de acordo, mas se deveria também pensar, no grupo da nefrologia, pensar em fazer uma diálise associada para facilitar, melhorar e certamente dar uma melhora no quadro terapêutico desse paciente. Eu acho que é importante esse aspecto. Além do fato de que provavelmente esse paciente, eu não tenho ainda os dados para isso, mas ele também tinha a tríplice, tinha descompensação pulmonar, renal e cardíaca, provavelmente. Eu gostaria de ouvir a opinião sobre a questão da diálise. Lourenço. Assim que ele chegou no CTI, foi exatamente isso que a gente encontrou. Então, Exatamente. Então, a gente já contactou a nefrologia nesse momento, passou um catéter de HD nesse paciente, também dificuldade técnica para punção, porque dificuldade no grande obeso, não só para entubar, mas para acessos vasculares, a mesma coisa. E a gente optou por uma diálise contínua, uma diálise que causa menos instabilidade hemodinâmica para o paciente. E que a gente consegue titular melhor a ultrafiltração, no caso, se fosse necessário ou não. Mas foi eficiente a ultrafiltração? Nesse momento, no primeiro momento, em franco choque séptico, né, com esses parâmetros perfusionais, no caso, uma hiperlactatemia em ascensão, uma saturação venosa central baixa e um delta PCO2, que é a diferença do PCO2 venoso central menos o PCO2 arterial, que nos fala a favor de fluxo, né? É bom a gente frisar sempre isso. O delta PCO2 é igual a fluxo, diferente do lactato, que é igual a hipóxia. Então, além dele ter hipoxemia, ele tinha hipofluxo, né? Hipofluxo central, não sei se na região esplâncnica, não sei se em outras regiões, o fato é que ele tinha hipofluxo. E hipofluxo na vigência. A diálise dificulta, em plena instabilidade, com doses elevadíssimas de amina, você iniciar uma diálise e talvez instabilize mais o paciente, sem dúvida. Mas a diálise tinha que ser feita, não tinha jeito, às custas do que fosse. Então, nesse momento, ele já tinha feito 10 litros de volume, continuava com lactato em ascensão, a gente tinha um delta de PCO2 que acima de 6 fala a favor de hipofluxo, então ele ainda tinha hipofluxo. Então a gente tinha que se perguntar se o doente ele é fluido responsivo ou não é fluido responsivo mais. Em que curva de Frank-Starling eu estou? Em ascensão ou eu já estou no platô? Ele tinha um eco de chegada com uma janela péssima, né, porque é grande obeso, que mostrava assim, nenhuma disfunção miocárdica a princípio e nenhuma valvulopatia. Num primeiro momento, quando ele estava menos grave, foi instalada uma monitorização minimamente invasiva, que é o lídico. Aqui no hospital a gente tem o lídico Rapid. Posso passar aqui, Lourenço? Pode passar. E essa monitorização basicamente nos dá se esse doente é fluido responsivo, quando a gente tem delta PP e VVS acima, basicamente de 13%, 12%, e nos dá o índice cardíaco. Mas a gente tem que saber que essas monitorizações, a gente tem que entender as limitações da monitorização. E a principal limitação
no caso desse doente muito grave, em choque, com doses altas de amino vasoativo, é que a gente perde muito a acurácia do método, né? Que já não é um método muito acurado, é um método que tem mais precisão do que acurácia, na verdade. Então, o lídico ele nos mostrava, naquele momento, que era um paciente teoricamente fluido responsivo, porque tinha um delta-PP acima de 15%, e tinha um índice baixo. Mas será que isso é fidedigno? Será que isso é real? Aí é uma hora da gente se perguntar. Né? O doente já tinha feito 10 litros de volume. A gente sabe que o balanço positivo na vigência da terapia intensiva mata tanto quanto o balanço negativo. A gente tem que achar o ponto certo. Né? E a gente, por enquanto, não tinha achado. A gente continuava com uma hiperlactatemia em ascensão e nada tinha resolvido. E aí, quando a gente olha para o delta-PP e o VVS, a gente tem que saber que vários fatores superestimam esse valor. Disfunção de VD, fibrilação atrial, ciclos respiratórios espontâneos, e esse paciente, apesar de sedado em RAIS-4, ele ciclava ainda, e o ciclo respiratório faz uma pressão intratorácica negativa, na qual superestima esse valor, então provavelmente esse valor estava errado. Tá? E o índice cardíaco tem muita relação com o contorno da onda de pulso, que leva em consideração resistência, complacência e elastância do vaso. Que quando a gente tem amina vasoativa nessas doses, a gente perde por completo, é não real isso aí. Então, é um método que não está nos dando nem tendência nem acurácia. Então, essa monitorização para esse doente não estava ideal. Diante de tudo isso, o doutor Lourenço explicou. Chamava atenção nesse momento que, a despeito de todas as limitações, a gente tinha um descontrole do balanço hídrico. Esse doente chegou pesando, na emergência, um peso dito de 193 quilos, e no segunda-feira de manhã, ele internou num sábado à noite, ele estava com 197. A gente optou, então, pela passagem de um catéter de artéria pulmonar. Posso? Quer falar um pouquinho? Bom, e aí eu peguei o plantão no domingo, era um domingo noite, né? Aquele domingão que você vem achando, pô, plantão de boa hoje, né? Tranquilo, domingo. E aí, 187 quilos, choque séptico refratário, acidose metabólica e etc. Aí o Celso, meu colega de plantão, falei, ó, Celcinho, não tem jeito, cara. Vamos passar uma catéter de artéria pulmonar nesse cara aí, porque a gente tem que saber como é que está a hemodinâmica dele, principalmente perfil de oxigenação. Eu quero saber o DO2, a minha oferta, e o meu VO2, o meu consumo. Porque uma coisa eu tinha certeza, existia um desbalanço burral entre a minha oferta e a minha demanda. Então eu tenho que saber o quanto era isso para poder mexer nas variáveis. E não deu outra. Quando a gente passou o catéter de artéria pulmonar, ele tinha uma pressão de oclusão de 30, com uma PVC de 20. Esse doente estava uma pipa. Tinha ganho 10 litros de volume. Ao mesmo tempo, eu tinha um índice de 3,1, mas um índice que eu não estou me importando com 3, ou 4, ou 5. O que eu tenho certeza é que está inadequado. Né? Então, índice para mim é o seguinte, ou é adequado ou é inadequado. E nesse caso era completamente inadequado. Eu tenho um VO2, um consumo alto, que o VO2 normal gira em torno de 200, 250. Então, o consumo estava alto por acidose, porque ele não estava bem sedado, por outros motivos. E a minha oferta estava baixa. Uma oferta normal, um DO2 normal, gira em torno de 900, 1.000, 1.100. Eu tinha um DO2 de 500. Né? E eu já tinha feito 10 litros. Então, era hora de parar o volume e pensar no inotrópico. E foi feito isso. Exatamente, foi o que foi feito. Foi iniciado dobutamina, 5 microgramas quilo minuto. A gente começou uma dose baixa porque ele já estava mais taquicárdico e foi ver como é que ele ia reagindo. Né? Depois essa dose aumentou acho que para 7,5 e enfim, e ele começou a ter uma melhora aí. E aqui a gente fez uma evolução nas 2 primeiras semanas dele no CTI. Né? Ele teve uma boa resposta clínica com resolução do choque. E começaram as primeiras intercorrências. Né? Foi notado um pseudoneurisma em artéria femoral esquerda no sítio de coleta de uma gasometria que provavelmente foi colhida inicialmente. A gente resolveu com compressão local, mas ficou, descobrimos esse pseudoneurisma nesse momento. Foi trocado o esquema de hemodiálise para diálise intermitente.
permanece uma nutrição enteral em evolução nesse momento e começa-se uma dificuldade no desmame ventilatório do doente obeso, né? Primeiro, Denise, esses grandes obesos na terapia intensiva, como você enquadra o controle glicêmico e controle endócrino metabólico desses doentes, que é o grande mote aí desses pacientes para a gente? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, né, para participar aqui da sessão. Então, a gente sabe que os pacientes obesos são também, do ponto de vista endócrino-metabólico, um grande perigo, digamos assim, né? O tecido adiposo ele é considerado um grande órgão endócrino. Então, o tecido adiposo ele é responsável pela produção de uma série de citocinas inflamatórias que levam a uma disfunção imune inflamatória e também aumento um estado pró-coagulante, né, com aumento de coagulação. Além disso, gera resistência insulínica. Então, ele tem um estado, apesar de estar obeso, ele tem um estado de hipercatabolismo, hipercoagulabilidade e aumento e pró-inflamatório. Isso tudo, do ponto de vista assim, de sepse, ajuda a perpetuar e a piorar a situação em que ele se encontra, né? Especificamente da parte de controle glicêmico, isso, o que pode acontecer no paciente obeso, o que a gente vê, é ele ter uma resistência insulínica maior e uma maior dificuldade de se controlar a glicemia. Então, muitas vezes, a gente precisa fazer doses de insulina maiores para esses pacientes, né? No caso dele, no quadro dele, se ele tivesse uma glicemia tanto por conta ele já tinha diabetes tipo 2, né? Então isso favoreceria já ele a ter uma hiperglicemia. Mas no contexto de sepse, uma hiperglicemia mantida, sendo um doente crítico, a gente precisaria realmente fazer insulina venosa. E aí, duas glicemias acima de 180, a gente entraria com o nosso protocolo de insulina venosa. Ele, no caso, nem teve, a glicemia nem foi um grande problema, né, no caso dele. Ele até não evoluiu tanto com alteração de glicemia. Provavelmente, a gente não tem aí o background dele, mas provavelmente ele tinha um diabetes que devia ser por conta realmente da obesidade, né? Da resistência insulínica por conta da obesidade. Mas sempre pensar nisso, de que tem que se ficar atento, sim, para a glicemia, e a gente muitas vezes precisa fazer altas doses de insulina, seja no caso do doente crítico por via intravenosa. Tem um outro ponto também que eu queria chamar a atenção dele, que é a questão do hipotireoidismo. O hipotireoidismo dele estava não tratado. E o hipotireoidismo não tratado também é um fator a mais de descontrole endócrino metabólico na fase crítica. Porque o hipotireoidismo, o hormônio tireoidiano, ele é importante também, tanto para o sistema imune quanto para o sistema de coagulação. Quando está em hipotireoidismo, você tem um estado de hipercoagulabilidade, né? E, além disso, a gente sabe que os pacientes em hipotireoidismo descompensado muitas vezes têm dificuldade de desmame ventilatório. Então, é um fator a mais. A grande dificuldade é que, no momento da sepse, no momento crítico, a gente perde um pouco os parâmetros de TSH, T4 livre e T3 por conta da síndrome de eutiroideu doente. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção e tem que estar ajustado. Ele tem que estar eutireoideu, né? E com uma dificuldade, nesse caso, de se ver qual é o alvo de TSH por conta da fase crítica, mas isso seria um fator a mais para dificultar o desmame. E, enfim, em questão de suporte nutricional, nutrição enteral, obviamente, no caso dele, mas lembrar que, mesmo sendo obeso, mais uma vez está em estado hipercatabólico, e mesmo que esteja hiperglicêmico, a gente precisa manter o aporte calórico mínimo numa fase inicial, quando está em dieta zero pela instabilidade, com soro glicosado, e depois com suporte nutrição enteral, fornecendo carboidrato e proteína na quantidade necessária, mínima necessária. Tá? Ele tinha um relato de hipotireoidismo sem tratamento. Quando chegou aqui, foi medido? A gente tinha... Foi medido. Tinha um TSH de 10. Isso. E foi... Vocês iniciaram o tireoide? Iniciamos. A gente não tinha dosagem dele e a gente começou 25 microgramas de levotiroxina. Ele tinha um TSH elevado e um T4 livre baixo. Ele tinha T4 livre baixo. Era um hipotireoidismo franco mesmo. Hipotireoidismo verdadeiro. No eutiroideu doente, o que a gente espera, se fosse só alteração para a síndrome do eutiroideu doente, nessa fase aguda, nessa fase crítica, seria um TSH mais baixo, um T4 livre mais baixo, um T3 de reverso aumentado. A gente não esperaria dessa forma. Então, ele era um hipotireoideu mesmo. Tem, sem dúvida nenhuma, e tem a questão também do corticóide, outras coisas aí da sepse, né, que a gente leva em consideração também. Tá? Bom, então, nesse momento, a gente se deparava com alguns desafios nesse doente, né? Mobilização era um deles, um doente com 187 quilos,
demandava que a enfermagem ficasse pelo menos 5 pessoas para mobilizar, para os cuidados dele. Os cuidados com a pele, né? Também, ele está há 40 dias no CTI, ele não tem nenhuma úlcera por pressão. Dose antimicrobiana para a gente também foi um desafio. Um doente muito obeso, como ajustar as doses dos antimicrobianos. Ele também tinha uma insuficiência renal associada. Então, isso foi um desafio, né? A primeira coisa, né, é parabenizar a enfermagem do CTI, porque um paciente como esse não tem nenhuma lesão cutânea, aliás, pelo contrário, não só cuidaram da perna esquerda dele, né, que chegou a uma infecção óbvia ali. Parecia. A gente tratou como tal, inclusive pensando em germe resistente por isso, porque ele já tinha inclusive usado antibiótico em casa. E além disso, não só o cuidado da ferida, o cuidado com a pele como um todo, mas como foi quem nos alertou para um abscesso na região inguinal esquerda, onde havia o pseudoneurisma. Graças a elas, cuidando da pele, etc., isso foi alertado, foi feito um ultrassom que confirmou ali uma coleção, essa coleção foi drenada e efetivamente depois disso ele se resolveu. Então, esse olhar, essa parceria da enfermagem, que é contínua dentro do CTI, fez diferença nesse caso e faz em todos os outros casos, né? Agora, a questão da diálise, que também, por se tratar de diálise contínua, a nossa enfermagem que cuida o tempo todo, é um desafio para doente com peso normal, com peso usual, e é desafiador para obeso, porque a dose de antibiótico em qualquer estrutura de circulação extracorpórea, seja diálise, seja ECMO, é um universo em desencanto. A gente está começando a ter estudos de farmacodinâmica e farmacocinética agora. O que nós temos a partir do filtro da Prisma é de manter as doses usuais. Sim. E no obeso mórbido, né, com área de superfície corporal maior. O que nós fizemos foi manter essa dose e todo antibiótico que é dosável, nós dosamos. E muitas vezes a gente se depara de insuficiência de dose, né? Só que não são todos os antibióticos que nós dosamos. Esse é o problema. Mas sempre que possível a gente dosa antibiótico exatamente para entender o que está acontecendo com esses pacientes. Eu acho que todos os colegas aqui estão admirados e perplexos pelo fato de você ter dito que nós achávamos que o grande obeso teria um prognóstico muito pior do que o que não tivesse esse problema em qualquer tipo de tratamento. Inclusive, eu trabalhei muitos anos no Miguel Couto e os colegas da cirurgia, eles falavam isso, eles diziam, pô Maurício, quando chega aqui um obeso acidentado, o prognóstico é muito mais sombrio. Então um obeso desse tipo, como você sabe, nós sabemos, pode ser que venha uma explicação, qualquer procedimento é uma luta. Para pegar uma veia, é uma luta. Para carregar, é uma luta. Para fazer uma tomografia, não faz, não pode. Quer dizer, então é uma coisa paradoxal, mas provavelmente vocês, né, que são pessoas assim de alto nível, como procardíaco, né, vão dar uma explicação para isso. É chamado realmente como o paradoxo do obeso, efetivamente. Porque quando não é bem usual você ver um paciente obeso com essa síndrome metabólica associada. Ele é diabético, ele é hipertenso, ele tem insuficiência renal. Esse é o obeso. Esse é o obeso com polpa e circunstância, né? Completo. É isso que a gente é um doente clínico de alta complexidade e de difícil cuidado. É exatamente isso. A grande questão que os estudos epidemiológicos em terapia intensiva mostram que sim, é um grupo de pacientes diferentes. Eles morrem menos, mas ficam muito mais tempo na terapia intensiva. E tem várias explicações. O básico é a resposta imunológica desses pacientes.
o que a Denise comentou sobre o tecido adiposo ser efetivamente um órgão paralelo metabólico, isso é fato. E tem a ver também com resposta imunológica. Existe uma substância que há alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, veio à tona, chamada leptina. Se a Denise quiser falar sobre isso depois, acho que vale a pena. E aí falaram assim, essa é a substância protetora do obeso. Não, não é essa. A questão é que, efetivamente, a leptina e outras substâncias e a expressão de outros mediadores inflamatórios é que acabam, de certa forma, protegendo o obeso, né? Atualmente, ele está acordado em desmame no CTI. Efetivamente, existe, normalmente nesses pacientes, um turning point. Quando você, e não é só nesse paciente, qualquer paciente que você resolve o problema, a partir dali o cara decola. E, efetivamente, nesse paciente, nós tivemos um problema inicial, uma sepse cutânea inicial, e depois ele fez uma outra, só que não era aparente. E quem descobriu foram as enfermeiras, cuidando da pele dele. E aí sinalizaram para a gente perseguiu, abordamos, e depois disso mudou o prognóstico dele. Hoje, ele está ótimo, sentado, conversando, etc., em desmame. Ainda em diálise, mas outro método dialítico. Agora, efetivamente, sim, é um grupo especial de pacientes com vários tipos de cuidados especiais. Entretanto, algumas coisas protegem. A questão da ventilação protege, né? Mas tem que tomar cuidado, como tudo. Mas eu acho que vale a pena a Denise comentar sobre essa questão endócrino-metabólica, e especificamente da leptina. Então, o tecido adiposo, ele produz diferentes citocinas, né? Dependendo também de onde é localizado o tecido adiposo, se é o tecido adiposo central ou periférico. A leptina, ele é considerado um hormônio, mas é uma adipocina, e a gente chama de adipocinas, né? É um hormônio que tanto com efeito parácrino quanto o efeito hormonal, efetivamente. E temos outras também, como a adiponectina e outras adipocinas, que chamamos. Elas são principalmente produzidas pelo tecido periférico, que a gente considera um tecido adiposo protetor. Bom, e a leptina, ela teria um efeito central que poderia estar associado a mais saciedade e também está associado a uma melhora do ponto de vista inflamatório e endócrino-metabólico. Que isso não aconteceria, os pacientes, por exemplo, que têm hipoleptinemia, eles têm mais hiperfagia, eles têm maior propensão à obesidade, principalmente a obesidade central. Então, tem várias adipocinas que são produzidas e que teriam esses efeitos. Isso depende também do tipo de adiposidade, se ela é central ou se ela é periférica. Lacerda, que estuda profundamente essa variedade de células e de diferentes tipos de células gordurosas. Hoje em dia a gordura não é uma gordura, como a Denise disse, tem todas elas, além da leptina e todas as adipocina. Então tem uma verdadeira pleiade que é importantíssima para a distinção, porque algumas têm efeito hormonal. E o Carlos Mandarim tem trabalhos, você deve estar conhecendo os trabalhos dele. Denise, então nesse caso, existem muitos obesos mórbidos que têm perna fina e barrigão. Esse de perna fina está frito, né? Né, ô Felipe? Mais ou menos por aí mesmo, depende de onde está. E também tem uma outra questão, agora saindo até um pouquinho do caso, mas falando de adiposidade, que tem um obeso metabolicamente saudável e tem um obeso metabolicamente doente, digamos assim. Então, a gente tem essas questões. Isso está associado tanto com o tipo de gordura, localização e também com a questão de atividade física. São as coisas que ajudam essa distinção de obeso metabolicamente saudável e obeso metabolicamente doente. E também tem outro problema, né? O obeso acidentado e amputado. Aí ele não vai ter perna com gordura boa, né? Perguntar, Denise, se no caso você tem experiência ou se utiliza o monitoramento da glicemia 24 horas com aquele PET, né? A segunda pergunta, se esse paciente, o Sadi, foi usado a levotiroxina IV para ele ou não? Então, a primeira pergunta é a monitorização de glicemia. A gente tem as monitorizações de glicemia subcutâneo, tem o aparelho que é o Freestyle Libre. Ele é para uso basicamente ambulatorial. Numa situação dessa, como sepsis, numa situação, como ele está mostrando, a gente coloca no subcutâneo, ele pode ser usado durante 14 dias,
E o que é bom, que além de medir a glicemia, mede uma glicemia por hora, você pode ter as glicemias por minuto, e além disso ele armazena, ele faz uma média das glicemias dos últimos 15 minutos e armazena por até 8 horas. E você consegue ter aí, além das glicemias, essas curvas de tendência ao longo dos dias. Isso ajuda muito. Exatamente, isso ajuda muito no acompanhamento ambulatorial. No caso dele, que está em sepse, a gente não tem muito como usar o subcutâneo. Tem alguns dispositivos em desenvolvimento já para serem usados para paciente crítico, o grave, que seria como se fosse uma monitorização contínua de glicemia. Tem muitos sendo desenvolvidos, mas a gente ainda não tem isso na nossa prática clínica aqui. Com relação à levotiroxina, não, para esses que são colocados para o contínuo, não é no doente crítico. No doente não crítico que você pode colocar no momento de alta, de pré-reconciliação medicamentosa, pré-alta. Com relação à levotiroxina, não, a gente não usou a levotiroxina intravenosa, usou a levotiroxina oral mesmo, daí por via interal. Ela existe, a gente também precisa importar, e a gente usa mais quando está nos casos de coma, de mixedema, com mixedematoso, e não era tanto o caso dele, né? Mas mesmo se tivesse, não ia ter, porque a levotiroxina venosa não está liberada na Anvisa. Exatamente. O problema de ser caro é o de menos. Tem que importar, e a Anvisa importar não existe ninguém autorizado para importar a levotiroxina venosa. Ou seja, exatamente. Mais ou menos exatamente isso. Me chama a atenção que só um minuto, mas na década de 90, a Vandenberg, que é uma das intensivistas que mais estudam controle glicêmico. Essa explicação que você deu, eu esperava que vocês dessem, entendeu? Mesmo assim, eu acho que ela não é ainda definitiva para que a gente ache que o prognóstico dessas pessoas é muito melhor do que as outras. Eu acho que ainda tem muita coisa ainda para esclarecer, e até como o Felipe falou, é um doente diferenciado. Provavelmente vai ter uma equipe só para tratar esse tipo de paciente, né? Eu queria fazer um comentário assim, que essa ideia do paradoxo não é só também dele morrer menos. É uma expectativa de mortalidade acima do que o que a gente observa, né? Acho que o paradoxo é essa a ideia. Agora eu queria só... eu lembro que tem um pouco mais de 10 anos, a gente teve um paciente aqui que a gente precisou levar ele para tomografar no Jockey Club, né? Porque o tamanho do paciente, do paciente não permitia... Então, e a gente está vendo que isso está se repetindo, quer dizer, a tendência de que a gente enfrente esse tipo de paciente, ela não vai diminuir, né? Por enquanto, as curvas ainda não são de queda dessa pandemia. Então, do ponto de vista de equipamento, a gente tem que levar isso em conta, porque pode ser que isso se repita, e a imagem vai sempre ser importante para a gente lidar com esse manejo. E também da enfermagem, quer dizer, vocês precisam de alguma coisa em especial para mobilizar uma dimensão dessa, uma inércia dessa magnitude? Queria ouvir a enfermagem, assim, como é que foi o manejo. Sandrinha está aí. Bem, o manejo foi muito difícil, como foi comentado. Na realidade, eram 4 profissionais da enfermagem, às vezes 5 profissionais. Nós utilizamos um dispositivo que é o Prevalon, de transferência, um dispositivo um pouco oneroso para o hospital, porque os convênios não pagam, e o dispositivo nos facilita bastante a mobilização. Além da mobilização, nós tivemos muitas dificuldades em relação ao tratamento das lesões de pele. Nós utilizamos nos membros inferiores um curativo, que é um curativo não aderente, é o Adaptic, é a base de petrolato, e também utilizamos a limpeza com Protosan, que é um produto que tem PHMB, que é polihexanida, que é um antimicrobiano. Como o tratamento era sistêmico, da sepse cutânea, a gente procurou apenas manter o curativo com produtos adequados e para propiciar a granulação, né? E ele tinha esse paciente teve dermatite associada à incontinência, porque ele teve incontinência fecal, apesar de estar com sonda vesical, ele teve incontinência fecal, tivemos que tratar também. Também tinha dermatite intertridinosa também. Era muito difícil, na realidade, e é importante que a enfermagem comente da importância da equipe médica sempre perguntar à equipe como está a pele do doente. Que às vezes nas discussões da equipe você esquece do profissional da enfermagem de algumas particularidades. E às vezes uma pequena lesão, ela é incipiente no instante, mas pode virar realmente uma lesão muito letal para o paciente.
E muitas vezes a gente precisa realmente também de dermatologista, né? Algum diagnóstico dermatológico. Então, trabalhar isso. Algumas lesões são lesões características de cuidado da pele do doente. Dermatite associada à umidade, uso por pressão, mas outras, muitas vezes, requerem algum parecer de um dermatologista. Então, é importante que a equipe trabalhe em conjunto, na realidade, toda a equipe multiprofissional. Isso faz muita diferença no paciente. A nutrição, os médicos, a enfermagem, né, o técnico de enfermagem, na realidade, toda uma equipe trabalhando junto, fisioterapia, sem dúvida, o final do doente é o melhor. Palmas para a enfermagem. Seguindo aqui, nesse momento, a gente optou pela traqueostomia. Foi realizada uma traqueostomia beira-leito cirúrgica pela dificuldade de mobilidade desse doente. Aí é mais uma pergunta, né? Quer dizer, eu vou fazer algumas colocações aqui e depois acabar numa pergunta. Sem dúvida nenhuma, é um doente que tem um risco muito aumentado de episódios de trombose venosa profunda e embolia pulmonar. E a gente sabe de toda a dificuldade que é em anticoagular esses pacientes. A gente não tem uma dose estabelecida de um consenso de qual é a dose de tromboprofilaxia que esses pacientes devem receber. Paralelamente a isso, a gente pode ter algumas estratégias de monitoramento do nível de tromboprofilaxia que está sendo feito. Um deles é a atividade anti-10A, que eventualmente a gente pode dosar. E aí eu queria saber do pessoal da terapia intensiva qual é a experiência que vocês vêm tendo com não só a atividade anti-10A e até que ponto a gente pode estar confiando nesse parâmetro para poder orientar a dose da heparina de baixo peso, e o tromboelastograma, onde é que ele entra dentro desse contexto de poder nos orientar também, que eu sei que é uma ferramenta que a terapia intensiva tem uma experiência muito grande, e eu acho que é importante a gente ouvir um pouquinho vocês. Quem quer ser? Sou eu. Isso, na verdade, foi um desafio para a gente, no obeso mórbido, tem alguns grupos, né, idoso, renal crônico, é sempre um desafio, especialmente nesse paciente obeso mórbido, séptico, doença renal crônica agudizada em diálise, o que fazer de tromboprofilaxia? A gente não sabe a dose que começa, como monitora e o que a gente faz. Não tem muito trabalho na literatura especificando isso, então a gente acaba extrapolando o conhecimento das tromboprofilaxias do doente em pós-operatório de cirurgia bariátrica, que eles classificam no ACCP de 2012 entre o MC menor que 50 e maior que 50. Menor que 50 eles recomendam 40 mg de 12 em 12, e maior que 50 um MC com Clexane 60 mg de 12 em 12. Juntando o conhecimento que ele é uma doença renal crônica, então a gente acabou optando nesse momento por fazer 60 mg de Clexane. Depois da quarta dose a gente dosaria o anti-10A, e em conjunto com isso a gente guia a estratégia também de vislumbrar se está anticoagulação efetiva ou não pela tromboelastrometria, que infelizmente no hospital agora a gente está indisponível por falta do equipamento, de manutenção do equipamento. Então o que a gente fez? Foi 60 mg de Clexane, depois da quarta meia-vida a gente dosou o nível de anti-10A, que estava na faixa, estava em torno de 0,4, 0,5. E a gente conseguiu fazer, foi o aparelho derradeiro aí, fazer uma tromboelastometria. A gente tem algumas fases na tromboelastometria. O que a gente usa para avaliar ou não se a anticoagulação está efetiva ou não é o NATEM, em que a gente pega uma amostra de sangue citratado e coloca no aparelho de tromboelastometria e vê a coagulação de forma nativa, como ela estaria acontecendo de forma contínua. O normal do NATEM é que ele fica em torno de 500 segundos. Para uma tromboprofilaxia, ele vai estar um pouco mais aumentado, em torno de 1,5 o valor da normalidade. Fica em torno de 700, 800 segundos. Me chamava a atenção que na hora que a gente foi fazer o dele, com 60 mg de Clexane, o anti-10A estava na faixa e o NATEM estava em torno de 800, 900 segundos. Então acaba a gente juntando os dois mecanismos para saber se a gente está conseguindo ter uma tromboprofilaxia efetiva ou não. Deu certo no caso?
Infelizmente não, depois teve alguns problemas. Só mais uma pergunta em relação ainda. Os ferimentos da perna permitiam a utilização de... Não permitiam, a gente vai falar. De dispositivo de compressão intermitente, a perna não permitia. Isso foi uma grande limitação, a Paula vai falar um pouco mais para frente, mas assim, no momento da admissão, a gente instituiu a tromboprofilaxia, ele com muita lesão na perna, ele acabou tendo complicações hemorrágicas. Acompanhava com dedímero. Vale ressaltar que alguns serviços que lidam com muita frequência com obeso, eles utilizam o filtro de veia cava temporário associado a heparina de baixo peso para a tromboprofilaxia desses pacientes. Então, uma coisa que tem que ter em mente é a utilização desse device. Temporário, você chama, é o removível? Isso. Um filtro de 3 meses, que é a recomendação de serviços. Só para a gente concluir aqui, então, nesse momento ele foi traqueostomizado. A beira-leito, uma traqueostomia cirúrgica. Geralmente no CTI a gente faz isso percutaneamente, mas nesse doente, pela dificuldade de mobilização e também pela anatomia, a tireoide estava bem em frente, mais ou menos uns 5 centímetros de tecido adiposo. Então, foi feita uma traqueostomia cirúrgica, beira-leito. E aí, a primeira complicação efetiva da internação dele, né? Distensão abdominal, vômitos, diarreia e febre. Uma queda importante de hemoglobina e hematócrito nesse momento. E a gente, segundo desafio mais importante, eu acho, desse doente, diagnóstico, né? A gente sem possibilidade de transporte pelo tamanho do doente, impossibilitado de fazer uma tomografia, uma imagem. Acabamos recorrendo, logicamente, para a osteomiologia, o mais importante é a beira-leito. E fizemos também uma endoscopia, que eu vou mostrar aqui. Uma endoscopia digestiva alta, que mostrou uma esofagite grau B, múltiplas úlceras gástricas com sinais de sangramento recente por provável gastrodonepatia isquêmica. E aí, aventada a hipótese de isquemia mesentérica. O que falava contra era o lactato normal, né? Ficamos com esse diagnóstico presumido. Nesse momento, foi suspensa a dieta enteral, iniciada uma nutrição parenteral exclusiva, suspendemos o Clexane, novo esquema antibiótico, com meropenem, levofloxacina, nesse momento entrou também caspofungina. E aí, a discussão novamente da tromboprofilaxia. Ele está sem nenhuma profilaxia, sangrou, né? Sem possibilidade da gente colocar o Plexpulse. A limitação do Plexpulse nesse paciente não é o fato da pele dele ter. É o próprio tamanho. É a dimensão do paciente para o dispositivo. Sim, sim. Na verdade, são 2 limitações. As lesões na pele e a dimensão. Porque o compressor, a gente tem 2 estratégias, né? Que é a meia de compressão e o compressor efetivo. Só que ele tinha uma lesão na pele, uma piodermite nas 2 pernas. Então, a gente não tinha uma dimensão para colocar meia de compressão e não tinha pele sã o suficiente para lançar a mão do dispositivo. E nesses doentes, a meia de compressão frequentemente garroteiam mesmo. Exatamente. Tem um efeito antagônico ao desejado. Então, nesse momento a gente estava com um desafio. E juntando isso, um obeso mórbido que a gente não tinha muito local para nem acesso vascular para pensar em alguma outra mecanismo de tromboprofilaxia ou instituir alguma coisa. Então ele ficou um período descoberto mesmo, a gente teve que arcar com os... Ele não teve rede, a gente teve que arcar com os riscos de deixar ele descoberto. Nesses pacientes que está indicada a compressão pneumática intermitente, você não consegue colocar o dispositivo no membro inferior, curiosamente você pode colocar no membro superior, porque um dos mecanismos de ação do dispositivo é químico e não só mecânico. Ele reduz o PAI, e reduzido o PAI, que é o inibidor exatamente, você pode fazer uma tromboprofilaxia química. É um desafio, assim, e não caberia no braço, assim, é uma coisa enorme. Ele
Fez um pseudoneurisma, não fez? Um pseudoneurisma na artéria femoral esquerda. E o que fizeram? Era um abscesso? Oi? Até esse momento, não. Até esse momento não era um abscesso. Curativo compressivo. Não, a gente fez... Era um aneurisma difícil de ver, difícil de visualização. A gente fez um curativo compressivo, isso foi no final de semana, e foi acompanhando com Doppler. Chamamos a equipe de cirurgia vascular, a expectativa era até o Isaac entrar para injetar trombina, só que, curiosamente, o aneurisma só com os mecanismos de compressão se resolveu. Local fecharam. Bom, a evolução desse quadro, então, a gente repetiu a endoscopia mais à frente, que já tinha evidência de melhora desse quadro, retornamos com a dieta interal associada à dieta parenteral, a pesquisa para Clostridium foi negativa, iniciamos loperamida na tentativa de conter essa diarreia. Aqui, só comentando dos acessos vasculares, esse doente teve 17 acessos ao longo dessa internação, né? Pseudoneurisma, que a gente já tinha evidenciado na região femoral esquerda, que foi, a princípio, resolvido com a compressão local. E, nesse momento, foi feito um implante de catéter de permiquete à beira-leito, que o Isaac optou por fazer. Ele já estava em diálise intermitente, e a gente optou por fazer por colocar o permiquete à beira-leito. Lourenço, comenta dos acessos aí, você participou aí de alguns dos acessos desse paciente aí. Desses 17 eu devo ter posto uns 7. Foram muito 6. muito difícil o acesso, porque realmente a camada de posa, um acesso que ficava em torno de 5, 6 centímetros, então você tinha que entrar praticamente com a agulha a 90 graus, e quando você vai puncionar principalmente a região subclávia guiado, né, o risco, ainda mais com uma PIP mais elevada, em ventilação mecânica, o risco de fazer um pneumotórax no doente, e acessos, muitas vezes, uma veia ruim, uma veia que colabava. Então, acessos difíceis, né? Fora o pescoço alado, uma visualização de jugular muito complicada também. Acho que mais difícil ainda, na verdade, eram os acessos arteriais, né? As artérias muito complicadas, porque o nosso guia da Cook, ele é muito frágil, né? Quando a gente entra com o guia, se você não passar o guia, que nem o que a gente fala, né? Não passar que nem uma manteiga, se ele travar ali, no que volta, ele volta já um pigtail. E aí você perde, né? Então, a gente perdeu alguns, eu diria que alguns kits aí da Cook. Mas a gente tem o Isaac, né? A gente tem o Isaac no CTI, que não é todo CTI que tem um Isaac. O Isaac é um monstro na punção, em qualquer procedimento. Então, a gente tem sempre o Isaac para recorrer. E o Isaac deve ter feito aí também grande parte desses acessos aí. Todos mas acessos bem difíceis. Acessos bem difíceis. É uma escola. A gente já tinha tido o Felipe, que foi um doente anterior, né, uns 3 meses antes, que era um doente também, acho que em torno de 180, 200 quilos. Já tinha sido um desafio também os acessos. E às vezes o doente morre pelo acesso. Você não tem acesso para fazer medicação, não tem acesso para dialisar mais. Os acessos trombosam, ainda mais um doente grande obeso, que é um doente pró-trombótico, e foi o caso dele, ele trombosou praticamente depois a jugular e subclave. Você começa a perder totalmente os acessos vasculares, o doente morre por perda de acesso. Mas graças a Deus a gente conseguiu resolver todos os hits infecciosos aí, o Isaac conseguiu colocar o permiquete naquele time certo, que ele já estava sem infecção, já estava no momento mais adequado, já tinha perdido um pouco de peso. Então, acho que as coisas aconteceram aí no tempo certo. Segunda complicação, agora sim, um abscesso na região inguinal esquerda. A gente realizou uma drenagem, ele drenou espontaneamente, e aí a gente realizou drenagem à beira-leito, novamente, com coleta desse material. Como que o doente está hoje, né? Doente sem sedação, interagindo, sem aminas há mais de 2 semanas, traqueostomizado em desmame de ventilação, já ficando 3 períodos de 2 horas fora de prótese, e nutrição enteral plena, saiu a nutrição adjunta que a gente vinha fazendo,
Insuficiência renal crônica, ainda em hemodiálise, mas com perspectiva de tratamento conservador, já tem um nível de diurese razoável. Esquema antimicrobiano guiado agora pelas culturas do material do abscesso. A gente vem utilizando a ceftazidima por conta de uma pseudomonas que cresceu na secreção traqueal, uma traqueobronquite por conta da ventilação mecânica, e o ertapenem pelo abscesso inguinal dessa região. Era uma E. coli SBL positiva. Nosso doente. Lembrando que aqui, agora, o dente já perdeu peso, recuperou um pouco da função renal, a gente já retornamos com a profilaxia para tromboembolismo, e ele já está com uma dose diferente da dose inicial que a gente utilizava, né? Já aqui com 40 miligramas 2 vezes ao dia. Né? E sal. Fonte 10A na faixa. E aqui, para a gente concluir, o paradoxo, o grande estudo que a gente tem, que mostra que o doente obeso não morre mais que o doente eutrófico, né? E o que se tem de evidência é exatamente o que o Dr. Felipe já tinha comentado no começo. É o tempo de internação estendido, o número de complicação que isso acarreta, né? Que parâmetros e raciocínio vocês utilizaram para adequar a dose dos antibióticos desde o início? O Tazocin e os outros. A dose plena, o resultado. Dose cheia. O resultado, César, em tese foi bom, né? O doente está vivo, mas o que a gente podia dosar, a gente dosou, especificamente vancomicina, a gente não usou aminoglucosídeo nele. E como o doente também está na Prisma, isso deixou a gente menos... Não, atualmente não. Atualmente já está em esquema de diálise convencional. Mas como ele estava na Prisma, isso deixou a gente menos, ou melhor, mais tolerante em relação à dose. Dose plena o tempo todo, não dose excessiva, mas dose plena. Mas eu fiquei me perguntando, se eu tivesse recebido esse doente, o que eu faria com relação à perna? Porque, embora a lesão à distância sugira a possibilidade de uma infecção mais no plano superficial, em razão dos limites serem muito nítidos, nesse doente existe sempre a possibilidade, não diabético, e a preocupação de planos profundos serem acometidos. E, nesse caso, o desbridamento cirúrgico e a exploração cirúrgica da ferida, como opção de controle de foco, obedece a alguns critérios. Olhando a entrada dele no hospital, praticamente ele preenchia todos os critérios de ser levado da emergência para o centro cirúrgico. Evidentemente, se não fosse um obeso, passaria por um exame de imagem para auxiliar na decisão. Como vocês entenderam essa ferida, tendo em vista a gravidade da evolução nas primeiras horas? A primeira coisa que a gente fez na perna foi um Doppler. E o Doppler mostrava basicamente que o acometimento era superficial. Era de tecido subcutâneo só, musculatura íntegra e nada de trombose venosa aguda. Ele tinha, sim, sinais de trombose venosa prévia e tal, tinha insuficiência venosa, mas nada, nenhum acometimento profundo. Circulação normal. Então, assim, foi o primeiro exame que a gente fez. E por isso o Tazocin permaneceu, na verdade. Acrescentamos Ivox, ele já tinha usado quinolona, que é um fator de risco para MRSA comunitário, e aguardamos aí a evolução. A evolução, enfim, foi dentro do contexto metabólico, aquela coisa, choque séptico, né? A grande crítica a esse caso, na verdade, é que houve uma tolerância maior para entubá-lo. Ele deveria ter sido entubado de cara. Ele chegou a começar a vasopressina e depois é que ele foi entubado, entendeu? Eu acho que é a maior crítica da abordagem inicial, mas entendível frente a um doente com via aérea dificílima. E aí, com toda a experiência, na verdade, quem o intubou foi o Léo, que é um dos nossos plantonistas mais sêniores, junto com Domingos, que é seguramente o plantonista mais sênior do hospital, daqui a 40 e poucos anos. Então, a gente não teve problemas em relação do Rio de Janeiro. Então, a gente não teve problemas com isso, mas essa eu acho que é a grande crítica da coisa.
Agora é um doente realmente difícil, né? E Crítica, mas não crítica, porque foi uma coisa que foi monitorizada para ver o momento. não, sem dúvida, mas se a gente não fizer autocrítica, a gente não melhora nunca. O aspecto visual fotográfico, não sei se corresponde ao aspecto visual direto, mas a impressão que eu tinha é que era uma celulite bolhosa purulenta. Nada tinha de infecção profunda. Não tinha pus, como, por exemplo, uma aparente, fasciite, essas coisas. Não tinha pus aparente. Tinha bolha, sim. Tem um aspecto amarelado ali, ó. Mas aquilo era crosta. Ah, crosta. Era crosta. Não, febre alta, não, tinha febre. Não, e um dos nossos colegas do CTI, inclusive, que havia visto 3, 4 dias antes de internar em casa, né? E que começou antibiótico usual para ele em casa, só que obviamente não segurou, né? O contexto metabólico era, se eu não me engano, foi clavulin ou Avalox. Tinha começado com clavulin, assim. cara. Ele já tinha usado quinolona antes. Ele entra com assim, ele já entrou com lactato elevado, com insuficiência renal, já tinha tomado antibiótica antes, né, pelo médico em casa. Se não teria sido melhor para o estudante um esquema amplo com qualquer antibiótico com a nisolida que foi colocada 24 horas depois. A gente deu uma chance para ele, né? Porque a opção seria meropenem de cara. Num paciente que já vai ficar em longa permanência, é claro que a gente tem que pesar o risco e o risco da infecção atual e o que vai acontecer em seguida. Efetivamente, ele não evoluiu, graças a Deus, com germes impossíveis. A gente conseguiu tratá-los até hoje. Acho que a opção foi inicial, sem dúvida. Na verdade, entrou a linezolida antes das primeiras 6 horas. Quando ele admitiu no CTI, a gente parou logo. Um dos colegas que passou para o caso para a gente foi o André. A admissão dele a gente associou Zivox. A admissão dele na emergência foi às 11 horas da noite. Às 2 horas da manhã já tinha entrado a linezolida. Além de parabenizar pela condução do caso, eu queria perguntar para a Denise aqui, com relação ao manejo endócrino, que ela já comentou um pouco, mas qual foi a dose de reposição de hormônio tiroidiano que ela escolheu para o início, num paciente que já tinha uma história de hipotiroidismo sem tratamento, né, e em franco choque. E segundo, ele fez corticoide, mas qual foi a dose de corticoide? E se ela podia explicar um pouquinho disso aí para a gente. Eu vou pedir para o pessoal falar um pouquinho melhor sobre isso, porque eu não participei desse início do início do corticoide. Eu não participei desse início da dose de corticoide, da dose da levotiroxina, então talvez seja melhor eles colocarem isso, tá? Por que pergunto isso? Porque é possível, né, que apesar do choque séptico tenha tido uma contribuição importante, né, de coma mixedematoso, né, de choque por falta de hormônio tiroidiano, e outra que a reposição de corticoide no paciente em choque séptico, ela tem tido uma mudança de visão de reposição de hormônio, mas num caso de um paciente com hipotiroidismo, certamente a reposição de corticoide estaria necessária. Ninguém com TSH de 10 faz coma mixedematoso. Não tinha coma mixedematoso. A gente teve cuidado de começar o hormônio tiroidiano, mas o corticoide foi a dose usual para sepsis, 300 mg por dia de hidrocortisona. Foi usado agora... Oi? O corticoide ficou até a gente ter a resolução do choque, né? Agora, a síndrome de Smith, que acontece, é a insuficiência adrenal associada ao tratamento do hipotireoidismo grave, ela é uma realidade. Hoje mesmo no CTI nós temos uma paciente que está começando uma reposição hormonal com utilização de corticoide associado para prevenir a síndrome de Smith. Agora, dentro do contexto de choque, etc., a reposição, essa dose que foi usada é muito além da reposição para a síndrome e sim para o choque séptico. Ou seja, como ele já tinha o dado do hipotireoidismo, do contexto global da gravidade, eu acho que esse hipotireoidismo, se contribuiu muito pouco com a repercussão hemodinâmica e tudo mais desse paciente. Todo esse trabalho de reposição de tireoide foi na década de 90 com a Vandenberg, né, que ela chegou a 7 microgramas por quilo de hormônio tireoidiano,
e aumentava a mortalidade, né? A gente nunca teve um benefício de fato de hormônio tireoidiano venoso em 2 a 4 a 7 microgramas no contexto do choque séptico, né? 25 microgramas de levotiroxina. Tinha um TSH de 10, um T4 mil. Exato. Saulo. Tem que levar em consideração a absorção desses pacientes. Exato. Vou fazer só um comentário, assim, que eu acho que o que esse caso, né, traz para a gente, pelo menos na minha visão, assim, a quantidade de decisão que a gente fez diante de incerteza. Como anticoagular, mesmo com a questão da monitoração do anti-10A e mesmo com o recurso que a gente tem do monitoramento do resultado disso, com tromboelastografia, como isso é difícil. Antibiótico, questões de ventilação, né? E aí essa questão levantada desse paradoxo, né, me faz lembrar aquela ideia de que a medicina é a arte de substituir dúvidas por uma mentira, né? É admitir o fato que a gente não sabe lidar ainda, qual o caminho exato de dar por essas questões todas nesse paciente, e que esse conhecimento vai brotar, quer dizer, infelizmente vai ser necessário por conta dessa questão mundial que é a obesidade, mas que a quantidade de situações de incerteza em que ainda assim tem que se tomar uma decisão. Não é que isso é uma realidade que a gente enfrenta o tempo todo com esses pacientes, né? Perfeito. Existe uma regra simples que vale para a maior parte dos pacientes. Se a droga é lipofílica, você usa o peso real. Se é hidrofílica, você usa o peso ideal. Isso para pacientes de pesos, agora super obesos, não sei se isso aplica muito, né? Exatamente. Um choque. A gente acabou, tipo, dose plena na comorbidade de diálise com a Prisma. Mas é isso, gente. Encerrada a sessão. Obrigado aí, parabéns, Paulo. Obrigada.